Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Ciências Humanas. Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje vamos ter aula de História para a turma do 5º ano. E o tema da nossa aula de hoje é a origem do Dia da Mulher e mulheres na ciência. Vamos aprender qual é a verdadeira origem dessa data, que se comemora em março, e conhecer alguns nomes de mulheres que foram bastante importantes para a ciência, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Porém, antes disso, vamos relembrar nossos últimos desafios? Nas nossas aulas anteriores, tivemos aí alguns desafios. No primeiro, eu pedi que você representasse como era o carnaval pelo Brasil, que você escolhesse uma região para representar. Bem, a gente viu que o Brasil tem diversas regiões e cada uma tem seu modo de comemorar o carnaval. E eu trouxe aqui 3 imagens, né? Porque em Pernambuco nós vamos ter aí a presença do frevo, do maracatu, do caboclinho, entre outros. Bahia, nós temos aí a presença dos trios elétricos, dos carnavais de rua também. E São Paulo e Rio de Janeiro com as escolas de samba. Lembrando que o carnaval é uma festa que vem lá da antiguidade, que tem diversas origens, tanto uma origem religiosa, com relação à quaresma, que acontece 40 dias antes da quaresma, mas também tem a origem na época da antiguidade, quando as pessoas aproveitavam essa festa para se caracterizar, se fantasiar e sair nas ruas comemorando, podendo ser quem eles quisessem, tá? Então temos esses 2 pontos. E o último desafio, eu pedi que você pesquisasse sobre o número de habitantes de Paulista. Quantos habitantes aproximadamente a gente tem aqui na nossa cidade? E eu trouxe para vocês uma estimativa. Mas por que uma estimativa? A todo tempo, pessoas nascem e pessoas morrem, né? Então a gente não vai ter um número exato, a gente tem um número aproximado. E aqui, na última pesquisa de 2010, tinha 300.466 pessoas. E eles estimavam que em 2021, que no ano passado, aqui em Paulista teriam 336.919 pessoas. Então, esse é o número aproximado de habitantes da nossa cidade. A gente estudou um pouco sobre isso, né? Sobre população, que a população do Brasil, quantos tem, quantos são mulheres, homens, enfim. Espero que você tenha cumprido os seus desafios e se você não cumpriu, ainda dá tempo de fazer, tá certo? Vamos ao nosso tema de hoje, nossa aula de hoje. Por que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher? Temos aí diversas lutas que aconteceram, diversas manifestações e movimentos relacionados a essa data. E como vocês estão observando na imagem, relacionado ao voto, essa comemoração surgiu depois que o Partido Socialista organizou essa manifestação ao direito do voto feminino. Antigamente, mulheres não tinham direito de votar, não podiam. Só quem votavam eram homens livres e brancos. Por quê? A gente sabe que a história do nosso país ela vem com a base indígena e a base com o povo que foi escravizado. Então, a maior parte da população brasileira eram negros escravizados. Então, eles não tinham direito ao voto. Analfabetos não podiam votar também. Então, basicamente, poucas pessoas votavam. Homens, livres e brancos. Indígenas também não podiam votar. E por muito tempo, essa questão do voto ficou apenas nas mãos dos homens, mas com muitas manifestações, com muitas revoluções, as mulheres conseguiram conquistar o direito ao voto.
se elas fazem parte da sociedade, por que é que não podiam votar? E aqui tem uma fotografia que mostra essas mulheres fazendo aí uma revolução. Mas existe uma controvérsia sobre as origens. A origem do Dia das Mulheres muito está relacionado, muito tempo se relacionou apenas ao incêndio que teve em uma fábrica, quando dezenas de operárias, elas tinham falecido nessa fábrica. Resolveram parar um dia de trabalho para reivindicar os seus direitos, porque trabalhavam muito, trabalhavam o dia todo, chegava em casa, só dava tempo de dormir para no outro dia começar tudo de novo, e recebiam pouco. E nessa fábrica, eles tinham o costume de trancar as portas para que as pessoas não saíssem, não fizessem revolução. E em um dia, infelizmente, houve aí um erro com a parte elétrica e aconteceu um incêndio nessa fábrica. E como as portas estavam fechadas, exatamente 146 trabalhadores faleceram, sendo 125 mulheres e 21 homens. Trouxe a fotografia também para vocês dessa fábrica, desse acidente. Então, a origem do Dia da Mulher não é só relacionada ao incêndio da fábrica, tá? Bem antes disso, houveram movimentos relacionados a direitos, direito ao voto, direito à participação feminina. Eu trouxe até aqui outra imagem das mulheres trabalhando nas fábricas, que foi uma grande luta também poder ter esse direito de trabalhar, de escolher uma profissão, de ganhar a sua própria independência, de ganhar o seu salário, que também era proibido. As mulheres antigamente, se não fossem casadas, tinham que pedir permissão ao pai para fazer tudo. E quando casavam, tinham que pedir permissão ao marido. Então, algumas mulheres eram proibidas de trabalhar. E aquelas que decidiam trabalhar não eram bem vistas na sociedade, tá? Mas o dia 8 de março, a partir de 1960, foi decretado como Dia Internacional da Mulher pela ONU, que foi aí um ano com diversas lutas, não só por voto e por direito trabalhista, mas pelo respeito contra a violência, contra a discriminação, entre outras coisas. Então, nesse ano de 1960, foi o Ano Internacional das Mulheres, decretado como Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março. Agora vamos conhecer algumas mulheres na ciência, porque por muito tempo foi relacionado apenas à figura do homem, a grandes descobertas e a grandes criações. Porém, as mulheres também tiveram a sua participação, suas descobertas e suas invenções também. Eu vou falar um resumo sobre cada uma, porque são histórias, não são apenas uma descoberta ou uma criação. É toda uma história de lutas de mulheres brasileiras e tem um detalhe. Algumas delas são de origem chinesa ou francesa e eu não sei falar muito bem outras línguas senão a língua portuguesa. Então, possa ser que eu pronuncie alguma dessas palavras de maneira errada, mas vamos à parte importante, que é a da ciência. Por que que elas entraram para a história como cientistas? A primeira é Hipátia de Alexandria. Ela é considerada a primeira mulher matemática. Viveu lá nos lugares do Egito, lá no Egito, e ela tinha uma sabedoria tão grande relacionada à matemática que foi até condenada à morte devido a isso, mas é a pioneira com relação à matemática na nossa história. A segunda figura é de Matilda Brooks. Ela é conhecida por ter descoberto o antídoto contra envenenamento do monóxido de carbono e do cianeto. Bastante interessante também essa descoberta. Alguns outros nomes que eu trouxe. Augusta Bryan, considerada a mãe da computação. Com apenas 17 anos, ela já fazia programas em softwares de computador, tá? A gente sabe que o computador não existe há tanto tempo, porém, ela já conseguia dominar bem aí essa área da computação. E temos Marie Curie. Os trabalhos dela são considerados pioneiros com relação
a radioatividade clássica. Ela, juntamente com seu esposo, entrou em Minas com radioatividade e, por conta disso, teve doenças graves relacionadas. Mas o que a gente tem hoje em dia com relação à radiografia foi devido às pesquisas e aos estudos de Marie Curie. Mais outros 3 nomes que eu trouxe para vocês. Katherine Johnson, ela teve que quebrar 2 preconceitos. Primeiro, por ser mulher na ciência, porque, como eu comentei com vocês, existia esse preconceito de ser mulher e estar em determinada posição, em determinada profissão, e por ser mulher negra como cientista também. Além de não poder ter a sua profissão, ela tem um preconceito com a cor. Então, ela quebrou esses preconceitos e foi a primeira mulher negra como cientista. Na imagem do meio, nós temos Shen Yun. Ela tem aí pesquisas bastante importantes relacionadas à fisão nuclear, à criação de bombas também. Trabalhou na NASA, mas também tem a sua relação com a anemia falciforme, há remédios relacionados à cura dessa doença. E a terceira imagem, Gertrude Elion. Os estudos dela, o que ela desenvolveu em estudo, trouxe medicamentos utilizados para tratar leucemia, para tratar AIDS e para tratar a herpes também. Então, ouvido falar do nome dessas mulheres que eu trouxe para vocês, 9 nomes que possa ser realmente que você nunca tenha ouvido falar, mas que todas elas tiveram suas pesquisas e suas descobertas nas áreas de ciências. Então, nós temos aí a presença da mulher na matemática, em pesquisas com radioatividade, na área de computação, temos também na questão de medicamentos para doenças. Então, tudo isso foi conquista de mulheres, mas não foi algo fácil que elas simplesmente chegaram e fizeram, porque por muitas vezes as mulheres elas eram consideradas incapazes de exercer uma profissão, incapazes de fazer determinados estudos e pesquisas, mas conseguiram devido à sua capacidade. E hoje a gente tem aí essa abertura de portas para que outras mulheres também possam exercer a profissão que quiser. Então você pode até depois pesquisar mais um pouco sobre essas importantes figuras na história do mundo, na história de todo mundo, porque são estudos científicos seríssimos que hoje em dia, se não tivessem acontecido, várias pessoas nem estariam aqui, porque muitas delas fizeram aí antídotos, tratamentos e medicamentos também. E eu trouxe para vocês um quiz sobre o Dia da Mulher. Durante toda a nossa aula eu falei um pouco sobre a origem do Dia da Mulher e também alguns acontecimentos. E eu trouxe perguntas e respostas. Vamos lá. A primeira pergunta. O Dia da Mulher é uma data que existe para promover uma manifestação sobre a igualdade de direitos das mulheres. Em qual dia ela é comemorada no Brasil? Não tem como errar essa daí. E aí, aqui no Brasil, em qual dia é comemorado o Dia da Mulher? Temos 4 opções que você pode ler aí na tela. 8 de março. Se você falou 8 de março, você acertou. E espero que tenha acertado, tá? Segunda pergunta. Quando ocorreu a primeira manifestação do Dia da Mulher? Vocês lembram do ano que eu falei? Ou do mês aproximado, de alguma data aproximada? Temos também 4 opções. 5 segundos para você pensar. E se você falou 28 de fevereiro de 1990, você acertou. Você está de parabéns, prestou bastante atenção. E a nossa última pergunta do quiz é a seguinte. A origem do Dia da Mulher também passa a ser relacionada ao incêndio na fábrica da Triangle, que matou 146 trabalhadores, sendo 125 mulheres e 21 homens. Essa informação é verdadeira ou é falsa? Uma das origens do Dia da Mulher está relacionado com o incêndio que aconteceu na fábrica? Verdadeiro, né, minha gente? Verdadeiríssimo.
Agora vamos para o nosso desafio de hoje, né? Uma aula que foi com bastante informação, mas que você também vai ter o seu dever, o seu desafio para cumprir. Você vai fazer uma lista com nomes, mais de um, nomes de mulheres importantes para a história brasileira. Eu mostrei aqui mulheres cientistas do mundo inteiro, mas eu quero que aí na sua casa você pesquise alguns nomes de mulheres que fizeram parte da história brasileira aqui do nosso país, tá bom? Pesquisa, escreve aí no seu caderno e manda aqui pra gente. Para o Instagram da Secretaria de Educação do Paulista ou manda para a sua professora, tá? Que vamos estar aí recebendo a sua atividade, recebendo o seu desafio e vou esperar também, tá bom? Não esqueça de cumprir lista com os nomes de mulheres que fizeram parte da história brasileira. Vamos encerrar a nossa aula lembrando que o respeito à mulher, a luta das mulheres deve acontecer durante todo o ano, pois não foi fácil ter essas conquistas, conquista de voto, conquista de profissão, conquista de ter essa liberdade. Então, nós devemos respeitar e também ajudar as mulheres a garantir os seus direitos na sociedade, tá bom? Um grande beijo. Espero que você tenha gostado da nossa aula e te espero na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!